Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 278, Pequenas Misérias da Vida. Meu nome é Carlos Luiz. Dando continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, a gente vai agora para a questão 530, né? Estamos na segunda parte, onde Kardec vai trabalhar sobre a influência dos espíritos, essa relação nossa de encarnados com os desencarnados, né? Lembrando rapidamente, o Livro dos Espíritos possui 4 partes principais, né? A primeira, que vai lidar com as causas iniciais com Deus, depois essa relação com o mundo espiritual, a terceira parte são as leis psicológicas ou morais e a quarta parte das esperanças e consolações, né? O que é que a gente pode esperar, né? O que é que a gente pode plantar aqui para colher depois. Bem, na segunda parte temos a 530. É uma questão peculiar do nosso dia a dia em relação aos espíritos inferiores. Pergunta Kardec: os espíritos levianos e zombeteiros não podem criar pequenos embaraços que venham a contrariar nossos projetos e desviar nossas previsões? Numa palavra, serão eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida humana, né? Esse termo pequenas misérias da vida humana, hoje a gente pode até substituir, né? São os aborrecimentos do dia a dia. Não são as grandes tragédias da nossa vida, não é uma doença seríssima, um acidente muito sério, não. Mas são aqueles aborrecimentos que às vezes atrapalham o nosso dia, né? Sei lá, perdi a chave do carro, não sei onde coloquei minha carteira, bati e quebrei não sei o quê, que chato. Não vai mudar a nossa vida, não vai mudar a nossa estrutura de vida, mas a gente fica chateado, né? O celular caiu, quebrou, coisas do tipo. Vamos lá. Kardec está perguntando, esses pequenos aborrecimentos, né, que na verdade doem, que incomodam, que perturbam, existe uma relação desses pequenos aborrecimentos com os espíritos inferiores, com os espíritos que ele chama de levianos e zombeteiros? Lembremos que tem a escala espírita, né? Quando Kardec fala levianos e zombeteiros, são espíritos inferiores, mas não são espíritos perversos, né? São espíritos esses zombeteiros são os brincalhões de mau gosto, né? Tem espírito bem-humorado superior, que brinca, que fala uma coisa engraçada e tal. Mas tem aqueles espíritos que são brincalhões, mas é aquela brincadeira que faz mal ao outro, né? Então ele quer lhe perturbar de uma forma que vai realmente lhe desestabilizar emocionalmente para se divertir, tá certo? Então esses são os zombeteiros, né? Ele quer se divertir à custa da sua paz, ele não quer se divertir junto com você, ele não está espalhando alegria, ele quer rir da sua desgraça. Mas aqui são essas desgraças do dia a dia. Explicado isso, olha que interessante, né? Porque no fundo Kardec pergunta, essas coisas, esses aborrecimentos que acontecem, tem interferência espiritual? Né? Tem espírito inferior gerando isso? Ou não tem nada a ver? Resposta: eles se comprazem, né, se alegram nesses aborrecimentos que representam para vós provas, a fim de exercitar a vossa paciência. Então, primeiro, esses aborrecimentos vão acontecer com todo mundo, inclusive com Kardec, né? Isso alegra os espíritos inferiores. Por outro lado, é uma oportunidade para a gente testar, ampliar, exercitar, a palavra é essa, exercitar, que eles usam aqui, a nossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que não tem êxito, né? A gente conhece gente assim, né? Vai, enche o saco, de repente você tá num dia bom, e aí o sujeito perde a graça, né? Que ele não está lhe vendo com raiva, não está lhe vendo explodir, não está lhe vendo nervoso.
Tipo, não tem graça. Preguei essa peça, não deu em nada. O cara olhou, que pena. Tchau. Vida que segue. Então, o ponto central, a gente vai já para outra parte da resposta, mas o ponto central até aqui é o seguinte: os aborrecimentos da vida, do dia a dia, eles são oportunidades. Olha que legal. Né? Bom saber disso, né? Talvez console. Os aborrecimentos do dia a dia são oportunidades para que a gente amplie a nossa paciência. Alguma paciência todos nós temos. Pode ser muito, pode ser bem pouquinha, mas tem. Alguma paciência a gente tem, tá certo? E esses aborrecimentos é a oportunidade prática da gente exercitar um pouco mais a paciência. A gente não vai se tornar, né, campeões olímpicos de paciência, de um dia para a noite. Mas se a gente exercitar um pouco cada dia, no final de um ano a gente já melhorou. No final da encarnação, muita coisa. No final de 10, 20 ou 30 existências, quem sabe nós nos tornamos pessoas verdadeiramente pacientes. Então, é isso. Tem mais. Olha o outro lado. Todavia, não seria justo nem certo culpá-los por todas as vossas decepções, de que sois vós mesmos os primeiros artesãos, quer dizer, os primeiros fabricantes. Por quê? Pela vossa irreflexão. Pois acredite, se tua louça quebra, exemplo bem do dia a dia, é muito mais por inabilidade tua do que por culpa dos espíritos. Então, isso aqui é interessante, né? E não é fácil, gente, a gente entender isso. Não é fácil. Porque às vezes a pessoa tem percepção mediúnica e ela vai para um extremo. Não, é tudo espírito, que eu estou vendo os espíritos aqui fazerem isso. E às vezes é verdade. Que os espíritos estão fazendo. Mas observe, o poder de influência do espírito depende da tua postura. Então, digamos, tem aqui ao meu redor 3, 4, 5 espíritos que não tem muito o que fazer da vida e resolveram encher meu saco. Ok, vamos lá. Pegando o exemplo da louça. Eu sou uma pessoa que quando vou lavar a louça, digamos, começa a lavar a louça de uma forma totalmente desorganizada, né? Tá lá aquela pilha de louça, eu vou puxando lá onde eu acho que eu devo puxar e vou lavando, e também vou pegando a louça lavada e vou empilhando lá de qualquer jeito. Ora, eu vou criando um ambiente objetivo em que qualquer pequena coisa gera um acidente. E aí, de repente, tem alguém em casa, o espírito vai lá e, digamos assim, faz com que a pessoa tome um susto. A pessoa dá um grito, eu bato e quebro minha pilha de louça. Ou eu mesmo estou lá lavando a louça e, de repente, um impulso muito discreto desse espírito faz que eu mexa um pouco mais a mão. Ou ele me dá um susto. Ou alguém, o vizinho, alguém de perto, grita. Eu me assusto e a louça, né, aquela pilha, de repente cai e eu perco aí 4, 5 pratos, sei lá o quê. Então, entendeu aí como a coisa é interligada? O espírito gerou uma situação, um grito, um susto, um barulho, ou aproveitou para dar um impulso, que naquele momento do grito eu estou, né, um pouco mais nervoso, e esse impulso faz a louça cair, a minha pilha de louça desorganizada quebrar. Aí tem um médium lá vendo, e o médium vai dizer, não, eu tenho certeza, eu estou vendo, foi o espírito tal que está aqui do teu lado morrendo de rir, foi ele que fez tu derrubar tudo. É verdade? É verdade. Pode ter sido, ok. Mas esse espírito conseguiu aproveitar as circunstâncias porque eu fui o primeiro artífice. Eu que criei a circunstância para facilitar a desordem. É isso que os espíritos estão tentando dizer aqui, né? Eles não estão dizendo que é uma coisa ou outra de forma isolada. Quase sempre são as duas. Aí é a questão. O quanto de espaço eu deixo na minha vida para que espíritos levianos me causem aborrecimento? Claro, aborrecimento eu sempre vou ter, e algumas vezes eles vão conseguir,
Normal porque eu estou na Terra. Seria muito estranho você encontrar alguém no mundo espiritual que lhe dissesse: nunca tive esse tipo de aborrecimento. Eu desconfiaria muito, tá certo? Por quê? Porque faz parte da realidade social da Terra, né? Então não dá para escapar. Mas em vez de 1000 você pode ter só 100, então já ajuda bastante. E aí os espíritos focam onde? Onde eles podem resolver. No indivíduo que quer evitar isso. Vamos lá, vou lavar a louça. Eu me organizo minimamente, eu não vou fazer pilha de que possa desequilibrar, vou botar os pratos maiores embaixo, estou limpando, estou botando para secar num lugar organizado. Teve um grito, eu tremi e tal. Provavelmente não vai quebrar nada. Porque eu não estou diante de uma pilha ali que está, né, se equilibrando, sabe-se Deus como. Né? Talvez tenha até o guia espiritual lá segurando já para não cair, estou brincando. Então o que acontece? Nós somos os primeiros responsáveis. Vai ter influência espiritual. Mas se você tem uma mente que está buscando se tornar cada vez mais organizada, se você quer desenvolver hábitos de ordem, esse tipo de coisa é totalmente minimizado. Mas se você faz tudo atrapalhado já por definição, óbvio que esses espíritos encontrarão um campo fértil. E aí o que acontece? Eles vão ficar estimulados. Eles dizem: olha, fulano é legal perturbar ele, porque é fácil. Vamos aqui, aí chama outros, vamos se divertir. Vamos lá. Aí faz perder uma coisa, faz quebrar outra, faz acontecer outra, e você diz: nossa senhora, essa pessoa bota a mão, ou ela perde ou ela quebra. Porque ela já está cultivando isso há muito tempo. E isso vai estimulando, gente. Espírito é gente. Né? Se para ele está dando certo, ele continua. O que é o dar o certo para o zombeteiro? Ele ter situações cada vez mais interessantes, entre aspas, de raiva, de perturbação, para se divertir. Então a pessoa é um desastre ambulante. Ela pega no negócio e pode esperar que vai cair e quebrar. Então, por isso que os espíritos dizem: tudo isso existe. E dizem, primeiro, quando acontecer, aproveita para exercitar a paciência. 2, observa, você é o primeiro responsável do que acontece com você. Né? Se pergunta: onde eu abri espaço para que isso acontecesse? Tá certo? Kardec a partir daí ele vai fazer uma outra pergunta, na verdade é uma outra pergunta ainda no 530, no A, que sinceramente eu vou trabalhar no nosso próximo estudo, porque é o seguinte, né? Essa pergunta ela faz uma ligação entre a 530 e a 531, ela é a 530A. Porque ele vai perguntar o seguinte: esses espíritos que fazem isso, eles fazem isso porque têm raiva da gente? É uma perseguição individual? Ou eles pegam ali o primeiro que aparece? Então, isso vai ficar para a próxima, porque dá para fazer uma ponte bem interessante com a 531. E aí a gente entende, né? Essa 530 é uma transição perfeita para a 531. Eu vou preferir, até por conta do nosso tempo, trabalhar essa questão junto com a seguinte. Resumidamente, gente, quando você cria um hábito de ordem, de estrutura, de equilíbrio na tua vida, você automaticamente está criando um clima que vai evitar muitos aborrecimentos. Tanto esses aborrecimentos pequenos, quanto muitas vezes grandes desgraças. Por isso que vale a pena a gente investir, sem se tornar um chato, mas se observar. Onde é que eu estou deixando espaço para a desordem na minha vida? Onde é que eu estou deixando espaço para aborrecimento, para acidente? Né? Nós, brasileiros, somos craques nisso. Né? Eu acho que talvez no plano espiritual a gente seja um dos países conhecido como o paraíso dos espíritos zombeteiros. Porque a gente tem por hábito fazer as coisas já deixando o espaço para o zombeteiro trabalhar. Né? O sujeito vai viajar, nunca olha o estepe. Não, mas nunca fura o pneu. Tá, mas quando ele furar meio-dia num lugar deserto, tu vai abrir e vai dizer: ah, não está funcionando.
né? A gente viaja, não calibra o pneu do carro, não faz uma revisão mínima. Entendeu? O sujeito dorme e não escova o dente. É desordem? Porque daqui a pouco ele vai perder o dente. Né? Então, são pequenos hábitos. Comer uma coisa quente, tá com uma gelada por cima. Quer dizer, você já está planejando para destruir teus dentes. Aí quando acontecer o pequeno acidente do teu dente cair, quebrar, numa hora que tu estiver mais precisando dele, e tiver um bocado de espírito rindo, vai dizer, foram os espíritos. Eles podem ter dado só, né? Aquela história, só um empurrãozinho, mas tu já foi para a beira do abismo. Saúde da mesma coisa, né? Vai comendo de tudo, vai estragando o corpo. Aí daqui a pouco, por que eu tô com diabetes? Por que eu tô com isso? Por que eu tô com aquilo? São as pequenas coisas que têm a ver com a saúde, que têm a ver com os hábitos, que têm a ver com a organização. Aí vai e perde um documento extremamente importante, os espíritos morrendo de rir, sabendo onde está. Por quê? Porque não desenvolveu o hábito de, não, coisas importantes eu vou guardar nesse lugar aqui, nessa gaveta, nesse imóvel. Então, documento importante eu sei que tá ali. Está naquela caixa, está naquele envelope, está naquele colecionador. Então, aí perde documento importante e fica doido. Passa um mês preocupado até encontrar ou até ter que conseguir outro. Então são pequenas coisas e nós não temos isso, né? Às vezes assim, eu não tenho carro, mas enfim, é um exemplo que está vindo à mente. A gente vê até nos filmes, nesse caso os americanos são melhores do que a gente, né? Você vê no filme normalmente, a pessoa chega e tem um lugar para jogar a chave, às vezes é jogar, é uma cestinha, vai lá e joga a chave do carro. Muitos de nós chegam e jogam a chave do carro onde está e daqui a pouco, meu Deus, cadê a chave do carro? Aí perde 15 minutos saindo com raiva porque está atrasado. Eu já passei por isso quando eu tinha carro, gente. Então, não estou acusando ninguém, é típico, né? Então, eu disse, meu Deus, o que é que custa? Bota no lugar só, você não precisa nem pensar. Quando você for atrás, você já sabe. Está naquele cesto, está pendurado na parede, está naquela gaveta, é um lugar padrão. Então, isso são as pequenas coisas que geram harmonia na nossa vida e evita esse tipo de influência. Tá certo? Então, por isso aqui os espíritos dizem, né? É o primeiro, né? Você é o primeiro responsável. Não vou dar mais exemplos, né? Isso serve para as atividades espíritas, né? É 7 horas, o sujeito sempre chega às 7. É óbvio que qualquer pequeno atraso já comprometeu a atividade, né? Se é 7, por que é que não adquire o hábito de chegar às 6h30? Porque é uma coisa importante. Chega com calma, se refaz, bebe água, vai no banheiro, medita, lê, tem uma conversa saudável. E no dia que atrasar, em vez de 6h30, chega 6:50. Né? É isso que acontece. Aí o sujeito, não, mas eu chego no horário. Mas chega 5:07. Então assim, você já abriu espaço para um espírito leviano te perturbar. Né? Então, quando for importante, é importante, então eu vou e me preparo um pouco antes. Então, assim, é um conjunto de coisas que os espíritos fazem, nos perturbam, às vezes conseguem, mas se a gente entende que a decisão está na nossa mão, a gente evita 90% dos casos. E nos 10 a gente sorri e diz, bem, já evitei os 90, agora é a hora de eu exercitar a minha paciência. E aí a gente está sempre no lucro. Um abraço, espero que as reflexões tenham sido úteis. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, Cristo esteja conosco nesse instante. Vocês sabem o que caracteriza um espírito lúcido, superior, uma mente ordenada, uma mente organizada. Não é uma mente aflita para organizar. Isto é outra coisa. É uma mente que naturalmente é ordeira. A vida faz sentido. As memórias estão compostas sem furos,
sem confusões. Sabe o que tem que fazer e sabe uma boa forma de fazer cada coisa que tem que fazer. Isso dá paz, filhos. Sabe o seu passado, conhece bem tudo do presente e tem uma noção clara do futuro. Entendam que estou dando vários exemplos do que significa uma mente verdadeiramente ordenada. Isto é muito importante entender. Vocês precisam querer caminhar para isso. Sem violência, sem arrogância, sem prepotência, mas cada um observar e ver em si o que eu posso ordenar um pouco mais. Isto é importante. O que eu posso tornar mais organizado. Horários, coisas que guarda, tarefas que assume. Vejo espíritas entrando em uma correria maluca. Coitados, nunca conseguem contribuir efetivamente para coisa nenhuma. Porque a palestra é de improviso, a mediúnica não tem concentração. Quando conversa com o outro, não se preocupa em sentir a dor e entender a situação do outro. São meras tarefas. Quer dizer, ocupam-se de uma coisa, dão o nome de espiritismo para fugir de si mesmos. O indivíduo ou ser que tem compromisso com a própria evolução precisa elaborar uma ordem interna. Por meio de pequenos hábitos de cada dia. Ir pouco a pouco observando e modificando cada coisa. Ao entrar em qualquer atividade, permitir que a atividade entre nele, de forma ordeira. Assim fazia Eurípides em cada coisa. Trabalhou muito, um dos que mais trabalhou na história do Espiritismo. Mas cada atividade era organizada. Cada coisa no seu lugar, horários obedecidos. Cada estudo tinha um plano, como começar, como desenvolver, aonde quero chegar. Cada enfermo era observado em profundidade. Remédio fitoterápico, orientação espiritual, estudo, indicação de livros. Mente ordeira. Apesar de todo o tumulto externo, a ordem do trabalho foi mantida, porque a ordem íntima dele era mantida. Tirava 1 hora todo dia para reorganizar e reestruturar a própria mente. Não adianta só sair fazendo. Para isso temos máquinas. É preciso fazer dando o que você pode dar enquanto ser humano. Já pensaram nisso? Que a tua contribuição tem que ser uma contribuição humana. Senão não precisa. Então qual a contribuição humana em cada tarefa? Vai conversar com o espírito necessitado? Não é só repetir uma coisa, porque para isso tem equipamento. Se fosse apenas o espírito ouvir falando disso ou daquilo, botava ele para assistir um filme. Botava ele para ouvir uma coisa. Mas se você está ali, tem que fazer algo mais. Isto é válido, nós fazemos, mas não precisa de você para isso. Nós precisamos
de um encarnado conversando com o desencarnado para o encarnado dar a contribuição dele, específica. Não para dizer o Evangelho diz isso. Olha, para isso eu boto um filme. Eu preciso do encarnado para dizer para aquele espírito algo do ponto de vista dele. Uma troca humana. Uma reflexão de dois espíritos que estão em evolução. É um diálogo de espíritos inferiores tentando se ajudar. É isso que eu quero de alguém que converse com o espírito numa reunião que eu coordeno. Não quero ele para dar dando lição de moral. Não preciso dele disso, ele não pode dar. Mas ele pode agir como irmão. Dizer, meu irmão, a sua situação é muito difícil. A nossa aqui também é. São dores, né? A sua é essa, a minha é essa. Como faremos? Eu também sinto raiva quando alguém faz isso comigo. Ser honesto. Ser uma troca de irmãos que estão tentando resolver questões mais ou menos parecidas. É disso que eu preciso. Ou você acha que eu pego espírito, direciono para comunicar por meio, para ouvir o capítulo 37 do Evangelho? Eu leio para ele, eu tenho quem leia. Mas se fizer uma relação dentro dessa experiência humana, isso enriquece. Mas só para dizer, Jesus estava e contou isso e pronto, não preciso disso. Isto é importante, entender. E isso está ligado à mente ordenada a entender. Qual o meu papel aqui? O que de fato eu posso colaborar? O que de fato eu posso acrescentar nesta tarefa específica, de forma específica? Tudo isso, mente ordenada, faz, ou quem quer ter uma mente ordenada se esforça por fazer. Esta reflexão é muito importante. Avaliar-se, avaliar o que se está fazendo. Estou fazendo a melhor coisa? Como foi dito aqui, lavo a louça da melhor maneira, limpo o chão da melhor maneira, organizo minha mesa de trabalho da melhor maneira. Buscar esta consciência, perguntando-se, qual a minha contribuição para cada tarefa? Se isso fosse feito, movimento espírita seria outro. Se cada tarefa que vocês participam fosse feito reflexão muito séria, individual e coletiva, e claro, dialogando com o responsável, um conjunto, vocês elevariam a atividade, seja qual for, a um patamar muito além do que está hoje. Porque não seria uma coisa automática de qualquer jeito em que espíritos zombeteiros inferiores têm muito acesso. Porque ali não se predomina uma ordem superior. Claro, falo de forma geral. A grande maioria, posso dizer. Mais de 90%, quase 95% está numa situação que precisa disso com urgência. Então peço que vocês pensem como fazer isso primeiro na vida de vocês, para que possam levar isso de forma natural e verdadeira para a atividade espírita. E Cristo está conosco, mas a nossa desordem não permite que Ele nos ajude tanto quanto Ele quer. O Cristo Filho não exige nada de vocês. Mas se vocês abrirem um pouco mais as mentes e corações, Ele poderá ajudar de forma extraordinária tudo o que vocês fazem. Um abraço do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude,
do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.